Termino esses meus registros, que vai ficar nos anais da história dessa casa, porque é importante para mim que o Congresso, que o Senado da República, mostre para aqueles que no futuro vão ver esses documentos, de que mesmo num feriado, chamado feriadão, eu sei que muitos senadores que não estão aqui, eu entendo, eu também não estaria aqui se não fosse essa situação de exceção que nos encontramos. Gostariam de estar aqui e protestarem também. Eu espero mesmo, que quando outros lerem esses documentos que hoje eu deixo aqui, como especificamente esse, eles vejam e percebam o que aconteceu nesse país nesse ano. Mas faço com tristeza um outro registro, até porque fique claro para aqueles que pensam que a gente não defende a todos. Falei aqui do espancamento de forma covarde, truculenta, de moradores em Porto Alegre que estavam numa ocupação. Falei da atitude histórica, positiva e heróica do deputado Jefferson Pérez, do deputado Jefferson, porque Jefferson demonstrou que ele tem lado na sua história. Jefferson Fernandes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Mas faço um outro registro. Registro também, com tristeza, o falecimento do Sr. Paulo Bellini, presidente emérito da Marco Polo de Caxias do Sul, uma das maiores empresas do país, eu diria, no setor do mundo. O empresário faleceu na manhã dessa quinta-feira. Paulo Bellini nasceu em Caxias do Sul, minha cidade, no dia 20 de janeiro de 1927. Vindo de uma família de 8 irmãos, teve uma infância tranquila, pois seu pai também foi um dos diretores da empresa Eberle, onde eu trabalhei durante muitos anos. Talvez tenha nascido ali o exemplo de seu pai, o espírito empreendedor de Paulo, meu tocaio. Já maior de idade, deixou a cidade natal e foi estudar em Porto Alegre, onde se formou em contador. Iniciou as suas atividades em 1949 como sócio-gerente de uma fábrica de carroceria junto aos irmãos Nicola, como era chamado no início. O Nicola Cia, que mais tarde seria rebatizado com a marca atual Marco Polo, nome de um dos modelos em que a empresa apresentou no Salão Automóvel em 1968. Passou a ocupar em 1954 o cargo de diretor-gerente. Em 71 foi eleito diretor-presidente. Em 77 passou a acumular esse cargo com o de presidente do conselho da empresa. Paulo deixou o cargo para Mauro Gilberto Bellini, seu filho, tornando-se então presidente emérito. Em 92 recebeu o título de administrador do ano, prêmio concedido pela Associação dos Administradores da região nordeste do Rio Grande do Sul. Presidiu diversas entidades de Caxias do Sul, como o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico, e o Centro da Indústria Febril, e a Associação Comercial e Industrial e o Conselho Superior da Câmara da Indústria, Comércio e Serviço. Em 2004, recebeu a medalha do conhecimento do governador federal. Em 2004, recebeu a medalha do conhecimento do governo federal. Foi vencedor do prêmio Top Ser Humano 2009. Em 2012, lançou o livro Marco Polo, sua viagem começa aqui, contando suas memórias. Em 21 de agosto de 2013, aos 81 anos, morreu sua esposa, companheira de todas as horas, a senhora Maria Célia Bellini. Paulo Bellini, então, deixa 3 filhos, Mauro James e Paulinho, e 2 netas, Thaís e Gabriele. Quero registrar o texto do Jornal Pioneiro, publicado em 17 de janeiro de 2017, para comemorar os 90 anos desse empresário que tinha responsabilidade social. Por isso faço aqui essa justa homenagem para ele. Paulo Bellini, empresário sem fronteiras. Paulo Bellini conduz uma história repleta de fatos e circunstâncias que gira em torno da evolução dos ônibus brasileiros. Visionário, Bellini vem transformando e lapidando o ônibus,
desde 1949, quando o veículo era rústico. Atualmente, os passageiros viajam usufruindo de ar-condicionado, toalete, TV, internet, poltrona sofisticada, suspensão a ar, frigorífico a bordo, direção hidráulica e câmbio automático. Bellini ingressou na fábrica Nicola, não como mecânico e muito menos como engenheiro. Sua responsabilidade contábil teve a capacidade de administrar uma promissora organização e sensibilidade em perceber que havia espaço para a evolução de ônibus brasileiros fabricados em Caxias do Sul, bem como orientar a organização na sua função social, isso para mim que eu destaco, bem como orientar a organização na sua função social, de gerar empregos e excelentes oportunidades para todos. Os desafios foram imensos nos primórdios. A matéria-prima centrada entre Rio de Janeiro e São Paulo não esmoreceu o ânimo, as referências de projetos específicos não existiam. Tudo era manual, artesanal, no entanto, Bellini atendeu ao aprimoramento, o aprimoramento no transporte coletivo, sintonizado com as exigências e recursos da realidade, pensando sempre no ser humano. Na década de 60, o produto caxiense firmava seus primeiros pilares no mercado nacional e no exterior. O Uruguai foi o primeiro país a adquirir o modelo em 1961. A exposição no 6º Salão de Automóvel de São Paulo sinalizou novos rumos para a Marco Polo, isso em 1968. Em 1981, a construção da unidade Iranarec, que eu conhecia, eu estive lá, com a presença, naquela época, claro, eu tive bem depois dela já inaugurada, com a presença, inclusive, na época do presidente da República, João Figueiredo, enalteceu a importância da organização na economia industrial como ampliação de empregos. Desenvolvendo uma tecnologia própria para produtos diferenciados, Paulo Bellini não descansou na busca de resultados satisfatórios. Sempre atento, viajou o mundo e implantou um moderno processo de produção. Hoje, a posição marcante da Marco Polo é resultado de uma convergência que envolve fornecedores, clientes, colaboradores, em companhia de Paulo Bellini. Paulo Bellini lembra, os ônibus são comercializados por mais de 100 países. Há plantas em 7 países, Argentina, Austrália, África do Sul, Colômbia, Índia, México, Egito, Rússia e China. Ele falava com orgulho da forma como a produção de ônibus da Marco Polo se espalhou pelo mundo. Repito, ele falava muito. Estamos produzindo para mais de 100 países. Nos restaurantes locais, é possível constatar colaboradores brindando a venda de lotes para o mercado estrangeiro ou recepcionando missões de outros países. Os jovens caxienses encontraram na Marco Polo uma opção de trabalho promissor. Nas plantas e escritório do exterior, pulsa a marca e a potência automotiva de Caxias do Sul. Paulo Bellini evidencia-se pelo seu propósito agregador. Foi com esse espírito que surgiu uma equipe comprometida para projetar e relançar com sucesso os ônibus da Marco Polo, que são considerados, estão entre os mais luxuosos do mundo. No livro Marco Polo, Sua Viagem Começa Aqui, vislumbra-se uma narrativa fantástica da evolução do ônibus brasileiro, bem como de todas as personagens que acompanharam a saga de Bellini. No seu relato, Bellini revela as nuances, os primórdios e desafios de fabricar um veículo cada vez melhor. Também reconhece a dedicação de parceiros, Walter Gomes Pinto, José Antônio Fernando Martins e Raul Tessari, na missão de comandar uma administração responsável. Esta obra, publicada em 2002, salienta números expressivos. São 20 mil colaboradores que trabalham nas unidades do Brasil e no exterior, cuja produção atingiu 350 mil ônibus. A marca de Bellini era a riqueza da simplicidade. Paulo Bellini envolveu-se intensamente no desenvolvimento industrial de Caxias do Sul. Brasil
no mundo. Sintonizando com a exigência da evolução tecnológica, não se afastou do convívio da sua comunidade. Sempre esteve disposto a colaborar com a festa da uva, festa tradicional lá do Rio Grande, uma festa internacional que se realiza em Caxias do Sul, minha cidade natal. Na sua agenda atribulada, não deixou de prestar atividades culturais como a inauguração do Instituto Galo, bem como a rótula Walter Gomes Pinto. Nos momentos recreativos, Bellini apreciava pescar e jogar golfe. Enfim, ele foi fundamental para o desenvolvimento daquela região do meu estado, eu diria, desenvolvimento do Rio Grande e do Brasil. Tenho orgulho de dizer que meu falecido pai trabalhou no Marco Polo e que lá eu tive a alegria, quando jovem, de conhecer Paulo Bellini. Ao longo de minha vida pública, sempre vi nele uma referência empresarial respeitada por todos. Paulo Bellini foi e continuará sendo um dos mais importantes pelas suas ideias, pela sua vida, pela história, por tudo que fez, um dos mais importantes empresários do nosso país. Um empresário com responsabilidade social, o que eu cobro muito aqui no Congresso e na minha vida pública. Por isso, estou apresentando à mesa do Senado, voto de pesar pelo falecimento do empresário, cidadão brasileiro, com responsabilidade social, Paulo Bellini. São essas as palavras que eu gostaria de dizer nesta manhã de sexta-feira, um feriadão. O plenário está vazio, mas eu entendo porque é um feriadão. Mas eu, como estou de plantão aqui, contra a reforma trabalhista e previdenciária. E como a reforma trabalhista está aqui, e ela retira direitos do povo brasileiro, direitos conquistados desde a era Vargas até hoje, que vai aumentar o desemprego em milhões. Eu resolvi ficar em Brasília até o dia da votação. Quanto não votar, eu não sairei daqui, inclusive nos fins de semana, em momentos como esse aqui. Queremos trabalhar para derrubar essa reforma, para não permitir que o desemprego avance e os direitos do nosso povo sejam retirados. Agradeço à TV Senado, que faz o registro desse meu pronunciamento e não tendo mais nada, como havia dito antes, não há quórum, a sessão, embora não deliberativa. Assim eu digo, no plenário não há número regimentar, para que possamos, não havendo número regimental para aqueles que estão nos visitando, a sessão não pode ser realizada. Então, nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra sobre a mesa. Feito os dois registros, encerramos os nossos trabalhos.